A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival Mesa Brasil, tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. O apoio do Sebrae e Sebrae Delas compõem a programação deste ano e fortalece a pauta empreendedorismo feminino. Muito conteúdo para você que já empreende, para você que já tem um negócio ou para você que pretende começar no empreendedorismo. Boa oficina! Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a Nath Sol, vou começar me apresentando e falando para vocês que a gente tem o Hermes, que é o nosso intérprete de Libras, e a Fabiana, eles se revezam a cada 15 minutos. Então, para você que deseja ter essa acessibilidade, no Zoom, a gente já vai deixar em destaque. No telefone, você precisa de pinar manualmente, tá ok? Na minha apresentação, eu vou me autodescrever. Como eu comentei, eu sou a Nath Sol, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, em formato Black Power, tenho os olhos castanhos, traços negroides, estou usando brincos de cor vermelha, vestida com uma blusa de frio preta. Ao meu fundo, uma parede verde, um quadro escrito "O amor é um ato revolucionário" e uma plantinha que é uma samambaia que me representa. Essa é a minha autodescrição e é um dos objetivos do Elas Festival de tornar cada vez mais acessível a nossa comunicação, seja ela pessoal ou online. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais essa oficina. Hoje a nossa conversa é com a Nina Silva e com a Lohane Veloso. Sejam muito bem-vindas, meninas. Lohane, é com você. Ei, Nath, obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lohana Veloso, sou assistente de atendimento e projetos no Sebrae Minas. E hoje eu tenho um grande desafio e honra de dividir esse espaço com uma mulher que possui uma trajetória inspiradora. Ela vai compartilhar conosco sobre inovação em mercado, sobre os cases do The Black Bank e o movimento Black Money, suas inspirações, desafios e lições que podemos e devemos levar para a vida. Então, vamos apresentar ela como ela realmente merece? Nina Silva é palestrante, executiva na área de TI há mais de 20 anos, especializada em transformação digital. É considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes, CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money, é empresária, escritora e mentora de negócios. É colunista da Meet Sloan Review e UOL Economia. Além disso, foi nomeada como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos em 2018 pela MIPED. Nina, seja muito bem-vinda. É uma honra e um prazer enorme dividir esse espaço com você. Boa noite, Lohana. Boa noite, Nath Sol e a todas as pessoas e todos e todas que estão conectando para esse bate-papo conosco. Vão fazendo aí minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, do cabelo crespo para o alto, bastante para o alto. Estou aqui de batom vermelho, de corrente, uma blusa de onça. Atrás de mim tem uma cortina branca
e uma luminária pelo convite. Sebrae Delas já é minha casa. Fico muito feliz porque venho acompanhando aí o desenvolvimento e principalmente as ações do Sebrae Delas, né, no Brasil inteiro. E Minas foi um dos primeiros que me convidou, que me abraçou, e que bom poder estar novamente com vocês. Que bom, nós que agradecemos a sua participação, ter aceito o nosso convite e estar aqui para compartilhar um pouquinho conosco da sua experiência de vida mesmo, dessa trajetória. Conta um pouquinho para a gente, Nina, como que surgiu o movimento The Black Money, de qual dor que ela veio, como você idealizou e conseguiu colocar ela em prática. Bom, Lohana, para entender um pouco do movimento Black Money, a gente precisa entender o nosso lugar no mundo enquanto pessoas pretas, né? O movimento Black Money nada mais é do que uma normatização, uma institucionalização de algo muito maior e que não vem da gente, vem de onde o berço que nós nos alimentamos aí e somos gerados, né? Mas primeiro o conceito, o que é Black Money? Black Money é você gerar e girar capital por mais tempo dentro da comunidade negra. E por que isso? Por conta de todo o processo histórico de marginalização que as pessoas negras possuem, tanto no Brasil quanto em outros lugares, tanto de diáspora africana quanto de continente, né? E se a gente for olhar outros grupos de outras etnias que também tiveram processos históricos de marginalização, genocídio, holocausto, nós veremos que esse fortalecimento, a partir do girar capital, principalmente financeiro, é uma prática comum. Então, se a gente for ver a comunidade asiática, a comunidade judaica, que passaram por processos históricos de devastação e que tiveram que se auxiliar dentro da própria comunidade para poder chegar num lugar novamente de ditar a sua independência no mercado, a sua independência dentro do cenário socioeconômico. Então, enquanto brasileiros, e aí pessoas negras e não negras, a gente precisa ter bem enegrecida qual realmente é a nossa história, né? O Brasil sendo aí criado, feito por indígenas, construído também com suporte de pessoas e sangue e suor de pessoas negras, africanas escravizadas, e com a colaboração, sim, de grupos que vieram com incentivo para o Brasil em relação à migração europeia. Então, a gente não pode esquecer que somos, sim, esse celeiro, mas esse celeiro não deu oportunidades e acesso igual a esses grupos. O indígena a gente nem precisa, né, falar, porque são dizimados e invisibilizados até hoje. Eu posso tentar até mesmo dizer que estão num lugar ainda mais minorizado, né? É ruim olhar o lugar de miséria, mas se a gente olhar esse lugar, estão ainda mais excluídos da sociedade que pessoas negras. E as pessoas negras enquanto autodeclaradas maioria no Brasil, que ainda englobam e engrossam os piores números da nossa sociedade. Então, a gente vai verificar que esses 56% da população, que dá mais ou menos 118,9 milhões de pessoas, ainda está na base da pirâmide socioeconômica, como 75% dos 10% mais pobres. E quando a gente fala de pobreza, quando a gente fala de miséria, quando a gente fala de fome, desemprego, falta de acesso à internet, ou até mesmo falta de possibilidade de educação formal de qualidade, nós estamos falando de uma população com um recorte racial muito específico, quando a gente fala no Brasil.
né? E o problema aqui no Brasil, a gente acaba tentando, como a gente costuma dizer, né, passar pano sobre a questão racial, e a gente fala de pobreza, a gente fala de fome, a gente fala de ajudar os menos favorecidos, e a gente não dá nome a quem são esses menos favorecidos. Quer dizer que não há pessoas não negras pobres? Há várias pessoas não negras pobres. Quer dizer que não há pessoas brancas em estado de favelização? Há pessoas brancas em estado de favelização. Mas quando essas pessoas estão em nível de miséria, a gente está falando de dar de comer. A gente não está falando nem de oportunidade de mercado de trabalho, a gente não está falando de oportunidade de alavancagem de negócios, que é o nosso tema quando a gente fala de empreendedorismo, né? A gente está falando de um nível de miséria. Quando a gente vai para o lugar social de tentar incluir socialmente, a gente vê a distinção racializada no primeiro momento. Quando um jovem negro ele chega para uma entrevista e um jovem não negro, mesmo os dois tendo o mesmo CEP, a gente sabe quem vai ficar com a vaga daquela oportunidade, independente do histórico, independente de teste, soft ou hard skills, como as empresas costumam solicitar. Então, se a gente consegue falar de maneira transparente sobre isso, se a gente consegue ser perene sobre as discussões de que, no Brasil, quando se fala de Covid-19, uma vez contaminados, pessoas negras têm a letalidade, mortalidade 32% maior do que pessoas não negras, isso se dá por falta de acesso a uma saúde de qualidade, né? Isso se dá à dependência, mesmo que nós sejamos a favor do SUS, nós sabemos do sucateamento das últimas décadas em relação ao nosso sistema de saúde público. E sabemos também qual é a cor das pessoas que entregam comida na nossa porta, né? A gente fala da quarentena, ainda bem que temos a vantagem social de estarmos cada um em suas casas e em isolamento físico, não isolamento social, porque estamos cada vez mais conectados e conectadas. Mas a gente sabe quem está prestando serviço lá na portaria, quem está ainda já voltando ao trabalho como babysitter, como doméstica, e que não parou de estar na recepção ou nos caixas de supermercado. Essas pessoas têm cor e elas continuam pegando o trem, continuam pegando o metrô, continuam pegando a condução urbana, que não tem hoje na mesma quantidade que tinha antes da pandemia, porque estamos no momento pandêmico. Tudo isso é para dizer que a pandemia ela não traz um novo lugar de desigualdade. Ela escancara as desigualdades já existentes. Ela simplesmente dá aquela sublinhada de caneta verde, sabe? Aquela bem fosforescente sobre, né, que nós estamos todos em uma tempestade, mas tem gente que está em navio, tem gente que está num bote, tem gente que está num bote furado, tem gente que está, né, no mar nadando e tem gente que está no mar nu nadando sem saber nadar. Então, estamos sim e continuaremos em diferentes situações e precisamos denominar isso. Quando falamos de gênero, principalmente aqui no Sebrae delas, nós sabemos que essas mulheres, nós mulheres, estamos cada vez mais empreendendo. E esse empreendedorismo, ele não necessariamente é o mesmo empreendedorismo de oportunidade que os homens, porque ele vem a partir de um empreendedorismo sobre uma necessidade. A necessidade dessa mulher ser arrimo de família, a necessidade dessa mulher trazer uma renda extra para a família, a necessidade dessa mulher pensar num lugar melhor social, porque ela não conseguiu esse lugar, seja porque, mesmo com a melhor educação formal, porque mulheres têm mais tempo de estudo ficam mais tempo nas escolas do que homens, mesmo muitas das vezes trazendo uma inteligência emocional e uma multipluralidade para um ambiente corporativo, nós mulheres ainda estamos em lugares de não liderança
em lugares ditados, né, para um lugar de cuidado, um lugar de serviço, um lugar de trabalhos manuais, porque ainda estamos ligadas a esse lugar social que não nos foi construído, nos foi colocado. Então, quando as pessoas me perguntam muito sobre síndrome da impostora, por exemplo, e aí trazendo esse exemplo bem de gênero, né, eu costumo brincar que não dá para eu ser impostora comigo mesma, porque o mundo já é. E qualquer coisa que eu reverbere sobre isso é dissonância do que está sendo colocado sobre mim, sobre as minhas costas. Então, quando eu olho e acho que não é possível ou que eu não consigo, é porque eu estou fazendo milhões de outras coisas. É porque eu estou tendo jornadas duplas, triplas, e mesmo assim eu olho no final do mês, o meu salário não é igual do meu par, que é um homem, em sua maioria, um homem branco. E aí, trazendo esse lugar de gênero para poder exemplificar a questão da tempestade. E aí, exemplificando em números de renda no Brasil, homens brancos, eles estão no topo da pirâmide socioeconômica, já sabemos. Mulheres brancas têm a renda, em média, de 75% da renda de um homem branco. Homens negros estão abaixo dessas mulheres brancas, e isso é preciso dizer, e isso não é dito, não é trabalhado. Então, esses homens negros têm 55% da renda básica de um homem branco, e nós, mulheres negras, estamos ainda na pirâmide econômica, abaixo do homem negro, recebendo apenas 40% da renda de um homem branco. E isso exemplificando sobre, principalmente, pessoas que têm acesso à educação. E nós fizemos um estudo, Lohana, em junho de 2021, Movimento Black Money com RD Station e Inventivos, nós lançamos um estudo junto à nossa rede de empreendedores e empreendedoras, 70% são mulheres negras, e é o reflexo imediato da rede também do Movimento Black Money. 70% de quem procura as nossas atividades são mulheres negras, e isso tem um porquê. Porque mulheres empreendem cada vez mais, porque mulheres acabam estando conectadas em rede em maior número, mas também porque mulheres estão conectadas a um lugar familiar, principalmente a mulher negra, é um lugar familiar de solidão. E essa solidão não é por conta desse homem negro querer deixar essa mulher negra sozinha. Isso não é explicitado, não é enegrecido na nossa sociedade. Esse homem negro está em lugar de cárcere ou num não lugar de, né, entregue drogas, alcoolismo, ou num outro lugar de precarização do trabalho. Então, essa mulher negra empreende com esse labor, com esse saber ancestral, que é o saber da culinária, que é o saber do cuidar, né, de nós enquanto comunidade, que é o saber de fazer, né, de costurar, de ter os nossos, né, as nossas cores, os nossos saberes entrelaçados e traçados nas nossas roupas, de cuidar dos nossos cabelos, mas principalmente uma herança que não é uma herança que nós gostamos de lembrar ou de carregar, que é a herança escravocrata, que nós, mulheres negras, estamos, muitas das vezes, empreendendo, e essa é uma pesquisa do Sebrae, empreendendo em serviços domésticos, em primeiro lugar, enquanto mulheres brancas empreendem em serviços domésticos em sexto lugar. E o que é empreender em serviços domésticos? Dificilmente é você ter uma empresa de limpeza. Dificilmente é você vender produtos de limpeza. Certamente é você se regularizar enquanto uma pessoa que trabalha como diarista. E isso é uma herança escravocrata de continuarmos nas cozinhas, nos banheiros, a serviço e
em situações subalternas. Eu e minha irmã quebramos esse ciclo da nossa família, e vejo que muitas irmãs, colegas e amigas da minha geração também quebraram, por conta de hoje nós termos minimamente, sermos fruto de sementes plantadas pela nossa ancestralidade. Isso tudo para dizer que o movimento Black Money se alimenta disso, né? De entender esse lugar no mundo e na construção da sociedade brasileira de pessoas pretas, mesmo mulheres negras estando muitas vezes num lugar abaixo do homem negro, mas nós estamos juntos em relação à economia, mesmo esse homem negro estando abaixo da mulher negra em homicídio, suicídio, educação, acesso à saúde e todos os outros índices, nós estamos no mesmo lugar de necessidade de trazer pessoas negras para uma emancipação. Esse é o lugar no mundo do movimento Black Money, é olhar quais movimentações são possíveis de serem feitas para que nós possamos construir alternativas, e nada melhor do que sobre os nossos próprios negócios, sobre o nosso próprio teto, sobre as nossas próprias regras, construir alternativas de levar outras pessoas negras junto. E, principalmente, abrir diálogo com a sociedade como um todo, com pessoas negras e não negras, chamando-as e convidando para esse lugar ativo real da luta antirracista. E aí, quando o movimento ele é constituído por mim, por Alan Soares, a gente se alimenta, né, de todas essas questões, mas também de vários exemplos de realizações. Então, se a gente for ver o Marcus Garvey, grande panafricanista, o pai do panafricanismo, que é um jamaicano que fez e cresceu as suas empresas nos Estados Unidos e teve empresas transnacionais e deu emprego para muita gente preta, para muitas pessoas afrodescendentes, falando que nós precisamos fortalecer e ter a intencionalidade de nos ajudar. Durante a pandemia, a gente ouviu bastante, né, o compre do pequeno. Compre do pequeno, compre local. Por quê? Porque se eu estou dentro de casa e não e peço por um aplicativo, peço por um site, ou compro outras necessidades pelo digital, eu cruzo fronteiras. Não é a minha fronteira do dia a dia de ir pegar uma condução e comprar o pão na padaria, por exemplo, que está ali no meu entorno. Ao mesmo tempo, o Compre do Pequeno ele vem para fortalecer aqueles que não estavam preparados, principalmente para esse momento, que são os pequenos que estão, muitas das vezes, naquela roda da subsistência, da necessidade. Então, o Compre do Pequeno nos auxilia a manter essa possibilidade de mantermos a economia brasileira ativa, porque geramos aí 80% do PIB nacional e, ao mesmo tempo, de ter fôlego, respiro para passarmos por essas águas turbulentas. Isso é intencionalidade. Sou eu saber que, se eu comprar do pequeno, se eu comprar local, se eu pedir intencionalmente, lembrar na hora de abrir o aplicativo de pedir de quem está nas minhas redondezas, eu não faço com que a redondeza do meu bairro morra. Eu não faço que o meu imóvel se desvalorize. Eu mantenho o meu ecossistema que eu já mantinha naturalmente ao andar pelas ruas, ao me relacionar fisicamente com esses negócios. Então, essa intencionalidade as pessoas absorveram muito rapidamente. Muito rapidamente. Mas quando a gente fala da intencionalidade do Black Money, as pessoas se assustam. E aí eu trago os números, né, de algumas comunidades, e esses números são dos Estados Unidos, porque a gente não tem ainda esse estudo no Brasil. Mas nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa sobre o quão o dinheiro permanece dentro da própria comunidade, por quanto tempo.
E aí os asiáticos são campeões nisso, sabe, Lohana? Eles conseguem manter o dólar circulando por 28 dias sem sair das mãos de um asiático. Imagine, eu recebi meu salário, eu sou uma pessoa coreana, eu sou uma pessoa chinesa, e vou comprar uma fruta no mercado. Esse mercadinho é de um dono asiático ou de uma dona asiática. Beleza, o dólar saiu da minha mão. Quando essa pessoa da mercearia vai comprar as frutas do distribuidor, da distribuidora, essa pessoa é asiática. Esse distribuidor, na hora que vai na fazenda comprar esse produto, essa pessoa, esse fazendeiro, essa fazendeira é asiático. Esse fazendeiro, essa fazendeira pega aquele dinheiro e compra uma máquina agrícola para sua fazenda numa indústria de veículos agrícolas asiática. E esse dono de indústria, na hora de contratar, em sua maioria, contrata pessoas da sua comunidade. E aí paga o salário e continua o dinheiro ali dentro da própria comunidade. Mas, digamos, quero pagar o meu aluguel, o meu condômino muitas das vezes é uma pessoa asiática, quero colocar vou botar o dinheiro no banco, depositar o salário da Lohana. Esse banco é um banco asiático. Isso se chama, né, não só é um infinito do dinheiro, porque o próprio dinheiro dentro da comunidade ele incentiva o empreendedor, a empreendedora daquela comunidade a empregar mais pessoas da sua própria comunidade. Empregando essas pessoas têm a intencionalidade de se manter fiel a essas pessoas dessa comunidade. E se mantendo fiel, essas pessoas colocam dinheiro em instituições financeiras, em instituições educacionais, em instituições políticas, socioeconômicas, que vão fortalecer lideranças da minha comunidade, que vão até mesmo patrocinar a educação dessas lideranças. E esse dinheiro vai para o banco, essas instituições da minha própria comunidade. E quando eu quiser um crédito, quando eu quiser e precisar de um empréstimo, eu não vou ter a barreira de fora da comunidade de falar, não, mas é uma pessoa asiática, não sei se está com um negócio legal, ou então não, é uma pessoa negra, eu não sei se vai poder realmente arcar com esse compromisso. E isso não exclui quem está fora da comunidade. Pelo contrário, faz com que pessoas dessa comunidade, como eu falei no início, que foram abastadas, de alguma maneira foram afastadas do sistema, foram marginalizadas, elas voltem para o jogo. Elas voltem para a roda e fazem a economia girar. E não só consomem dentro da sua própria comunidade, mas acabam consumindo de outras pessoas e enriquecendo essa base da pirâmide. E quando a gente enriquece, aumenta a renda, aumenta o PIB da base da pirâmide, a gente enriquece a pirâmide socioeconômica por inteiro. Então, é uma força enorme, né? É uma força que as outras comunidades sabem muito bem. Nos Estados Unidos isso é muito difundido e isso é muito tranquilamente trabalhado. Então, os asiáticos são 28 dias mantendo, os judeus 19 dias, a comunidade majoritariamente branca nos Estados Unidos mantém o dinheiro circulando por 17 dias, a comunidade latina por 7 dias e a comunidade negra, mesmo nos Estados Unidos, só consegue manter o dinheiro girando por 6 horas apenas. Olha. Por que isso? Porque não somos donos e donas dos meios de produção. Então, no exemplo anterior, se eu sou uma pessoa negra e vou na vendinha de outra pessoa negra, eu consigo comprar a fruta. Só que na hora de pagar o distribuidor, esse distribuidor não é negro. Na hora de pagar esse fazendeiro, essa fazendeira não é uma pessoa negra. Na hora de pagar o aluguel, na hora de botar o dinheiro no banco. Então, o movimento Black Money, ele vem, né, a partir disso. E tudo que eu falei aqui, todos os números, tá, gente? De renda básica é PNAD, né? Então, IBGE,
Esse estudo é um TEDx da Meg Anderson, então tem tudo na internet, tem o livro também. Todos esses números, eles vêm para trazer fatos e tirar o achismo de que existe democracia racial no mundo. E que a intencionalidade, ela não resolve, ela resolve. E isso pode ser feito com qualquer outro grupo minorizado, como nós mulheres, no geral, mulheres negras e não negras. Qualquer mulher que queira realmente intensificar e até mesmo investir, né, começar a ser investidora anjo, investidora seed, de alguma maneira, ela procure, né, negócios fundados por outras mulheres. Porque se no mercado essas mulheres não encontram investidores, porque o dinheiro está, em sua maioria, dos grandes investidores estão nas mãos de homens, e esses homens são homens brancos, em sua maioria, não tem como eu não ter intencionalidade na hora de investir. Eu tenho que investir intencional, porque eu sei que esse dinheiro vai levar outras mulheres comigo. E ele vai ser muito bem utilizado, com certeza, porque ele é escasso. Ele não está em abundância, ele não está numa dinâmica predatória, como a gente vê muitas das vezes em alguns níveis desse mundo, tanto de startups quanto de grandes empresas que são investidas. E o movimento Black Money, ele se alimenta e ele entende esse lugar global, desse lugar de pessoas pretas no Brasil, principalmente, que precisam ter o letramento, o entendimento que, enquanto povo, nós temos nossas questões, e essas questões, elas podem ser tratadas em coletivo, devem ser tratadas em coletivo, entre pessoas negras, sim, mas também com pessoas não negras, agindo contra essas desigualdades, porque o privilégio até hoje só beneficiou 1% da população brasileira, enquanto 99% continua, né, no lugar predatório, e enquanto a gente vê que, se a gente realmente estabiliza e acelera quem está na base, a gente faz com que todo mundo lucre. Então, esse é um pouco de porquê que o movimento Black Money fala de dinheiro, fala de financiamento, fala de afroempreendedorismo, porque que a gente acredita que a gente precisa impulsionar negócios pretos, porque muitas das vezes, se eu for bater na porta de grandes empresas, não necessariamente essas portas estarão abertas. Eu estou pedindo licença, né, para o outro, o dono da casa, me incluir. E aí fica na minha responsabilidade fazer toda a mobilização de toda uma família, de toda uma herança de desequilíbrio social. Enquanto, quando a gente impacta diretamente um negócio preto, a gente já está impactando ali, no mínimo, a quantidade de famílias das pessoas envolvidas naquele negócio. E sem pedir licença e sem pedir desculpa ou tentando, né, que o problema, gente, se a gente tem problema, e aí as pessoas pretas que aqui estão podem, né, levantar a mão e dizer, se a gente tem problema de entrar nos espaços, pior é se manter. Porque quando a gente adentra, ainda tem o tempo todo a necessidade de justificar e de trazer acima dos esforços de qualquer outra pessoa resultados, porque senão a gente não está justificando a nossa permanência e o porquê que a gente está ali. Além das desigualdades em relação a salário, em relação a funções, mesmo em cargos a gente não está sendo remunerado sobre aquilo, a gente está com função sempre de cargos acima do que nós fomos contratados e contratadas. Então, o movimento ele parte desse lugar e constrói 3 pilares de trabalho: comunicação, tecnologia e serviços financeiros. Comunicação, porque a gente precisa desse letramento, a gente precisa desse entendimento, a gente precisa falar disso sem isso ser uma dor, porque as dores a gente já sofre no dia a dia. A gente está falando para trabalhar a solução.
E a comunicação também dando visibilidade às pessoas pretas, profissionais negros e especialistas no Brasil inteiro de diferentes áreas, além dos empreendimentos negros, que são maioria dos micro e pequenos negócios no país. Então, comunicação é um pilar super fundamental para a gente. O segundo pilar de educação é porque a educação ela precisa estar em todo momento em tudo que a gente faz. Então, sim, nós cedemos e construímos tanto cursos de especialização para pessoas negras na área de desenvolvimento, para pessoas que não têm conhecimento de tal, modelagem de negócios com design thinking, pensando em trazer principalmente o afroempreendedor, a afroempreendedora para o mundo de hoje, para o século XXI. Esse século com essa aceleração no digital por conta da pandemia, mas que já estava atrasado. A gente não trouxe o futuro para o hoje, a gente saiu do passado, porque a gente já deveria estar nesse processo de... Eu lembro no início da minha carreira, em grandes empresas, a gente falando de inovação e inserção de ferramentas digitais, e as grandes empresas falando, não, mas meu funcionário trabalhar remoto, eu não vou saber o que ele está fazendo. E isso empresas que tinham como fazer essa implementação com substância, com investimento, com budget, mas não tinha mentalidade digital, que é uma diferença que a galera do Sebrae deve trabalhar bastante, né? Uma coisa é você vender pelo WhatsApp, vender pelo Instagram, ou abrir uma loja integrada. Isso não é estar digital, isso é digitalizar o seu negócio. Mas como que você cria o mindset, a mentalidade digital? Que é você conseguir pensar o seu negócio a partir do digital, pensar os canais de distribuição com o digital, como o digital first, né? Como o primeiro, o canal para escoar, e o físico e outras formas serem aparatos para a gente trabalhar o omnichannel, né? O único canal de vendas. E o movimento Black Money, dentro dessa área de educação, a gente sempre trabalhou isso. Não foi à toa que nós já tínhamos o marketplace construído em março de 2020. A gente não tinha spoiler de pandemia, a gente não sabia do que iria acontecer, mas nós já tínhamos um marketplace com 30 lojas, que era um protótipo, um MVP, como vocês conhecem, e estávamos testando a usabilidade da ferramenta, estávamos testando a experiência do usuário, e veio a pandemia, a gente falou, o que a gente faz? Bota todo mundo para dentro. A gente tem 5.000 pessoas que empreendem na nossa rede. E aí a gente abriu as portas e hoje tem 1.500 lojas de afroempreendedores, afroempreendedoras, 70% são afroempreendedoras, e vendendo online sem mensalidade. Então, essa mentalidade digital ela é do nosso pilar de educação. E o terceiro pilar, que é o pilar de serviços financeiros, é tentar trazer serviços, produtos financeiros com taxas mais justas e com melhor acessibilidade, principalmente aproveitando esse momento de Open Bank, fintechs e tentativa de democratização do mercado financeiro. Então, vem daí a construção do movimento Black Money, aquela que tem 30 minutos falando só da construção. Não, eu estou aqui só pensando, falar assim, Nath, 1 hora não é suficiente para poder conversar com a Nina, não dá. A gente fica assim, aqui, querendo assim, é muito conhecimento, é muito conteúdo legal. A gente, por mais que a gente pesquise, tente conhecer mais, são números muito expressivos. Eu, recentemente, eu fiz algumas pesquisas, eu encontrei a pesquisa que a Black Money com Inventivos e a RD Station fez, né? E, assim, são dados que a gente fica assim de boca aberta. Como assim?
isso ainda é tão presente no Brasil e mostra assim, a realidade da questão da pessoa empreender e a questão de empreender não é por uma oportunidade, mas vir de uma dor também, a dificuldade de monetização. Então, são muitas dificuldades reais aqui que existe hoje no nosso país, e o legal como o movimento Black Money entende essa dor, entende essa realidade, não é só o achismo, como você mesmo disse, é entender, é ter números, é ser expressivo para poder falar, olha, isso aqui é uma realidade, isso existe e existe muito, não está em igualdade, está muito em desigualdade. Então, assim, é incrível esse movimento. E com isso vem a questão também, né? Como o movimento Black Money não coloca em rede não apenas produtos, serviços das pessoas negras, mas também estimula a valorização da negritude, o pertencimento social, que eu acho incrível. E recentemente foi criado o The Black Bank, né? O que é esse movimento? Qual que é a expectativa e que diferença esse projeto quer trazer para a realidade das pessoas negras? Deixa eu ver se está aqui. Oxe, onde é que está? A maquininha estava procurando o cartão. É o apelido da Pretinha, né? Eu vi, eu achei incrível. Essa é a Pretinha, né, que é a nossa maquininha de cartão POS, que é para os afroempreendimentos que acabam não tendo acesso a essas tarifas zero que normalmente as empresas de POS falam, né? Botam em letras garrafais, aqui a tarifa zero, papapá. Mas quando você vai ver, tem que ter um faturamento X, tem que ter um histórico bancário Y, e esses empreendimentos negros não conseguem acesso a ele. Então, a Pretinha ela tem taxas. O que a gente faz? A gente recebe a proposta do afroempreendedor, da afroempreendedora, a gente analisa o que ele tem hoje sobre as taxas, né, das empresas que eles trabalham, e a gente vê o que a gente pode diminuir, o que a gente consegue diminuir junto aos nossos parceiros que viabilizaram taxas bem mais baixas para serem trabalhadas e efetivadas nesses empreendimentos. E aí a gente, né, nessa tentativa de taxas mais baixas, é você aumentar o fluxo de caixa do afroempreendedor. Mas o mais importante que eu acho dentro do movimento Black Money, dos afroempreendedores e pessoas negras que estão no ecossistema, sim, os produtos, a gente tenta trazer produtos que realmente tragam benefícios para todas, mas é o benefício de estar em rede. E cada vez mais, o Sebrae delas sabe disso, né? Cada vez mais o benefício de estar em rede cria negócios e muito mais robustos e muito mais fortalecidos. Criam negócios coopetitivos e não competitivos, que trabalham colaboração e trabalham estratégias de mercado a partir do ganho e do que cada um pode dar, do que cada um pode ceder e do que cada um pode aprender um com o outro. E a nossa rede, que hoje são mais de 100 mil pessoas que circulam nas nossas redes, redes sociais e site, os mais de 1.500 lojistas no mercado blackmoney.com.br, com mais de 5 mil produtos, tudo isso é muito feito com a colaboração de cada um deles, com a experiência de cada um deles, com a dor de cada um deles. Como a Lohana disse, a pesquisa, eu acabei não citando, né? Mas o contexto que eu estava dizendo é que 61,5% de quem foi entrevistado possuem terceiro grau completo. E mesmo assim, não possuem, apenas 15% das famílias desses entrevistados conseguem uma renda média de 6 salários mínimos. Ou seja, as pessoas têm escolaridade, poderiam estar em grandes empresas ou em posições bacanas no mercado, mas não conseguem, e nem seus familiares conseguem ter aí uma renda de mais de 6 mil reais por mês somados. E se a gente for pensar, essas famílias, no mínimo, tem 4 pessoas sobre o teto, né? No mínimo, do mínimo. E quando a gente vê os afroempreendedores, tanto da maquininha quanto do marketplace, essas pessoas recebem auxílio, não só financeiro, mas auxílio de
conhecimento de conteúdos de mercados do hoje. Não é sobre que não é que seja ruim, tá, gente? É lógico que todo mundo tem que ter um Canvas, né? Mas não é apenas sobre o Canvas. Não é apenas sobre, você sabe quem é a persona do seu negócio. Né? A gente vai no Sebrae, a gente já tem esse conteúdo. Como que eu consigo criar um expoente sobre isso? O que é indústria 4.0? O que é sociedade 5.0? Como que eu posso usar a realidade aumentada no meu negócio? Sabe? A gente fala de coisas que muitas das vezes não estão ali muito à mão desse afroempreendedor, dessa afroempreendedora. E todo esse conteúdo ele é reverberado, ele chega para todas as pessoas da nossa rede. Tanto essas pessoas intencionalmente, quanto também pessoas não negras que se inscrevem na nossa rede. Então, eu costumo dizer, entrem no nosso site, movimentoblackmoney.com.br, coloquem lá, se cadastrem, coloquem seus e-mails, que vocês ficam sabendo de eventos que a Nina vai falar, como o Sebrae delas, fica sabendo de cursos gratuitos, tanto do Movimento Black Money, quanto de parceiros de negócio do Movimento Black Money. A gente acaba tendo o apoio de muitas escolas digitais, então a gente consegue fazer um trabalho básico de conhecimento e depois a galera consegue adentrar escolas digitais para, por exemplo, STEC. Nós temos casos como esse, né? Então, a nossa intenção é que toda a cadeia que está no nosso ecossistema ela se fortaleça e ela possa frutificar. Além da maquininha, a gente tem o cartão, que é para te mostrar o nosso cartão de crédito, que é o da luta antirracista, que são para pessoas negras e para pessoas não negras. O cartão ele é bandeirado pela Visa, em parceria com a Credit Card. Então, todos os benefícios de um Credit Card, todas as lojas de desconto e curso de inglês, tudo isso a gente tem, a pessoa que adquire o cartão tem, mas principalmente tem também a questão de não ter anuidade para sempre. Tem uma flexibilidade no crédito, no acesso ao crédito, porque nós estamos olhando e nós estamos junto a essa questão do acesso ao cartão de crédito para pessoas que muitas das vezes não têm um histórico bancário e que não conseguem ter acesso a um cartão de crédito, mas principalmente parte do que é transacionado no cartão vai para os nossos projetos sociais. Isso vai nos auxiliar, foi lançado tem mais ou menos 20 dias, vai nos auxiliar a manter essa operação de maneira gratuita, porque tudo isso que a gente vem construindo precisa ser sustentável. Né? Se a gente trabalha com os nossos negócios para que eles se alavanquem, para que eles cresçam e não estejam apenas na subsistência, nós, enquanto movimento, não podemos também estar. Então, o movimento em caráter institucional ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza social, com CNPJ sem fins lucrativos, e ele tem a natureza de negócio de impacto, que é uma fintech. E esse tem fins lucrativos e parte disso, desses fins, vão para os projetos sociais, tanto de educação, quanto de melhoria da plataforma do marketplace, quanto também o nosso projeto Impactando Vidas Pretas, que é uma renda básica para famílias negras. Né? E aí a gente se deparou com a pandemia no passado, em março, a gente rodou um formulário, que não chegou a ser uma pesquisa, mas tivemos mais de 2.000 respondentes, e nesse formulário as pessoas falaram: Nina, eu estou de porta fechada, eu não consegui faturar R$500 em março, eu não consegui faturar em abril, 0. E aí aquilo, né, foi quando a gente falou, vamos pegar o MVP do Marketplace, vamos colocar a maioria dessas, tentar colocar o máximo de pessoas para dentro, e ao mesmo tempo fomos correr atrás de doação financeira.
E doações financeiras não apenas para a questão do alimento. A gente via que estavam nascendo várias campanhas maravilhosas sobre a questão de combate à fome, né? Tinha uma movimentação muito forte, teve essa movimentação muito forte de doação, tanto de álcool em gel quanto de cesta básica. Mas a gente pensou, e o medicamento dessas pessoas, que a gente sabe que muitas famílias têm um gasto excessivo de medicamento, aluguel, dívidas já pré-existentes, investimentos que foram feitos que não conseguem se pagar mais porque o negócio fechou. Como que a gente faz com que a gente tenha minimamente alguns meses de alívio? Foi quando a gente conseguiu a doação de 3.000 pessoas físicas, mais a B3, né, a instituição B3, e captamos R$750 mil para 600 famílias, que foi 400 famílias, desculpa. E essas 400 famílias receberam R$600 por 3 meses, um total de R$1.800. E elas receberam num cartão pré-pago. E muitas destas, o mais interessante foi que elas falaram assim: nossa, é a primeira vez que eu vejo o meu nome impresso num cartão. É a primeira vez que eu tenho acesso a sacar um dinheiro numa máquina, sabe? Porque eu só trabalhava com lotérica, porque eu não estou, né, inserida no mercado financeiro. E aí, essa possibilidade de dar esse respiro, metade do público atendido foi de afroempreendimentos e a outra metade foi de mães negras solo. Então, nós fomos estritamente intencionais em quais famílias que nós sabíamos que teriam ali condições mais sensíveis e, ao mesmo tempo, famílias que poderiam, pelo menos, alimentar um pouco e manter a esperança de manter os negócios abertos. Então, hoje a gente tem, enquanto lançamento, o cartão de crédito, que qualquer pessoa, negra e não negra, pode entrar no nosso site. E o cartão é lindo, que eu já vi. É lindo, gente. Eu adoro mostrar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque ele é muito lindo. E aí qualquer pessoa pode solicitar. E o mais importante... tá aqui. Falei, gente, maravilhoso esse cartão. É muito lindo. Muito lindo. E aí parte do que for transacionado vai para os nossos projetos sociais. E hoje o nosso trabalho aí para o futuro é trabalhar com bancarização, ampliar a inserção das pessoas negras no mercado financeiro. A gente vem, e principalmente eu nas minhas redes, venho trabalhando mais a questão de investimentos, porque as pessoas acham que essa democratização, essa entrada na Bolsa de Valores, que todo mundo tem acesso, que ela é democrática, mas não é. Porque primeiro a gente precisa aprender a poupar, precisa aprender o que a gente tem de gasto, separar nossas finanças pessoais das finanças dos nossos negócios, para depois entender o nosso perfil investidor e começar a investir de diferentes formas, né? E a gente vem também trabalhando muito nesse letramento. Muito legal. Eu tenho acompanhado muito as suas redes sociais, eu tenho visto muitas postagens respondendo perguntas também sobre essa questão da educação financeira, e eu acho que é muito importante, as pessoas falam muito, mas ainda assim não é tão escancarado, a gente realmente precisa aprender, precisa entender. E você falando da parte também da pandemia, quando começou, os desafios que vieram, assim... Eu fiquei aqui, graças a Deus, que eu não precisei falar, porque a minha voz ficou embargada, porque, assim, é emocionante. Assim, é a diferença que vocês estão fazendo no mundo, sem precisar... as parcerias que vocês conseguem gerar, e o tanto que vocês conseguem, literalmente, fazer a diferença
na vida dessas pessoas, inspirar elas mesmas, assim como tem inspirado a gente também, mas é de fazer a diferença. Então, assim, o coração fica quentinho de saber que realmente está conseguindo. Eu acho que vocês estão cumprindo com o propósito de vocês nos inspiram também. A gente está quase chegando na reta final, agora faltam 5 minutinhos, estou aqui de olho no tempo. E eu queria que você compartilhasse conosco, deixasse uma mensagem, né? De inspiração mesmo, para incentivarmos a fazer a diferença nesse mundo. O que a gente pode fazer para poder, pelo menos assim, o mínimo, o que a gente pode fazer para poder impactar outras pessoas. Eu acho que a gente fica tanto assim na nossa zona de conforto. O lugar que eu estou está quentinho, não está o melhor do mundo, mas está confortável e eu vou lidando. E eu acho que a gente esquece muito da realidade, que a realidade do outro, foi isso que você me fez enxergar, que a realidade do outro não é a mesma que a minha, que às vezes não está bom para mim, mas tem alguém que está pior. Então, o que a gente pode fazer para poder, pelo menos 1% de fazer a diferença na vida dessas pessoas e agregar, gerar valor mesmo? Bom, Lohana, obrigada pela palavra, pelo incentivo, porque a gente se alimenta disso, a gente se alimenta dos feedbacks, a gente se alimenta dos incentivos das pessoas que falam, cara, isso me inspirou a fazer daqui, então continuem. E essa é a multiplicação, o Black Money ele é um infinito por conta disso. A gente precisa multiplicar essa intencionalidade e esse amor, né? O amor pelos nossos pares, amor para nos ver num lugar de autonomia, de liberdade, e não tenho como esperar que o outro faça, né? Não tenho como esperar que o sistema se autorregule e comece a ver as injustiças que foram construídas durante 5 séculos em relação a diferentes coisas no Brasil. Acaba que as coisas vão se autorregulando para a manutenção do privilégio dos que o detêm. E o nosso trabalho hoje é pensar como que a gente consegue impactar o maior número de pessoas com a nossa verdade, com o nosso valor, sem nos romper. Porque quando a gente abriu a campanha do Impactando Vidas Pretas, esse nome, as empresas se contorciam quando a gente ia conversar. E as empresas falavam, não, mas todas as vidas importam, por que tem que impactar só vidas pretas? Tem gente de tudo que é tipo, morrendo de fome e tudo mais, e precisando de incentivo. E aí você tem que respirar e tentar explicar o óbvio e explicar que miséria tem cor no Brasil é desgastante. Mas vendo que é um histórico de auxílio, né? Eu sou filha de quilombola, eu venho de um lugar onde a minha mãe rompeu o sistema com a 4ª série primária, colocando 2 filhas na faculdade, né? O meu pai rompeu o sistema saindo da classe E e indo para a classe B. E se eu não fizer o mínimo, no mínimo meus filhos têm que ir para a NASA, sabe? Fazer alguma coisa, dar um rolê por lá, porque não tem como eu ser mais disruptiva do que os meus pais foram, do que a minha avó foi de canavial, de quilombo, botar as filhas no ônibus e falar vai limpar privada na cidade grande. Uma cidade que ela nunca nem colocou os pés. Então, se eu não consigo entender que eles fizeram sobre, sabe, um lugar, uma hostilidade muito maior do que um chefe olhar feio para mim ou alguém falar do meu cabelo, de boa, assim, isso eu passei durante 17 anos, né? Eu fundei o movimento Black Money há 4 anos, mas eu brinco muito, eu tenho 21 anos de carreira, não de idade, sou geração X/milênio, não sou tão novinha assim, vou fazer 40 anos. Então, quando eu adentro, né, a todas as empresas que eu trabalhei na área de tecnologia, e desde consultora até diretora, as grandes multinacionais sendo muitas das vezes, a única gestora que falava 3 línguas, e não era a única mulher ou a única pessoa preta, a única pessoa, a liderança que falava 3 línguas ali, e as pessoas ainda se incomodavam falando que o cabelo dela deve feder.
pensar isso é pensar que a pequenez da tentativa de te colocar para baixo, a pequenez da tentativa de te colocar para trás e diminuir a sua potência, a sua possibilidade de lugar no mundo. Só que eu só consigo me fortalecer se eu estiver junto, se eu estiver em coletivo. Então, a minha mensagem é: trabalhem para o coletivo, mantenham os seus valores, os seus propósitos, né? E mantenham o que realmente faz com que as suas asas possam voar. É o teu alimento com a sua ancestralidade, de onde você veio, com a sua família, tudo que eles passaram e o que as anteriores passaram também. Então, eu sei que o movimento ele poderia estar em um outro lugar se a gente falasse: vidas importam, né? Mas a gente fala: vidas pretas importam, porque eu sei intencionalmente aonde eu tenho que mexer e eu vou futucar a ferida até ela parar de sangrar, porque ela já está exposta, não fui eu que abri, não fui eu que infectei, não fui eu que criei essa situação. Eu estou aqui para solucionar. E aí o meu chamado é que sejamos protagonistas das nossas soluções, a partir sim das nossas dores, mas principalmente dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e que sejam objetivos coletivos, porque sozinha não vai a nada. Eu posso atravessar a rua ali e a polícia, eu sou carioca, a polícia me confunde com... Eu levo revista no meu carro, que é elétrico, né? Eu levo revista no meu carro toda semana, porque eles acham que eu sou aviãozinho, ou que eu sou mula de tráfico, porque como que uma mulher negra vai ter um carro elétrico no Brasil? E isso, para mim, é bullshit, sabe? É mais uma vez o sistema todo dia botando ali a navalha ou o cano na minha cabeça, mas eu estou aqui para construir um outro mundo para as nossas crianças pretas e para as crianças brancas de vocês também. Porque certamente todos nós serão nesse lugar de equânime, né? Equalitário, e não lugar de igualdade. Igualdade não existe, não somos iguais, viemos de diferentes, mas a gente precisa ter algo para equalizar as equações, porque senão a gente vai estar sempre atrás. Se a gente tiver as mesmas oportunidades, a gente vai continuar atrás, porque a gente está atrás, então, oportunidade igual, a gente vai estar com... O outro vai estar lá na frente e a gente aqui atrás. Então, criem esses espaços para todos, né? E olhem para os lados, construam juntos e não percam as suas raízes. Ai, gente, infelizmente estamos chegando no final. Nina, gratidão, assim, você... eu não tenho palavras para poder te descrever e descrever o que você faz. Você realmente faz a diferença no mundo. Não desista, continue futucando a ferida, porque você tá dando certo, tá dando resultado, e isso nos inspira demais. Nath, obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui. Fabiana, Hermes, vocês são fantásticos. Parabéns pela acessibilidade do evento e gratidão, obrigada de verdade. Um prazer. Obrigada, gente. Obrigada. E só para o pessoal das Libras, eu tenho um nome em Libras. É assim, ó. O N, né? E a pele negra, e o cabelo e os sonhos, né? Então é o N e para cima, sim. Aí aqui. É Nina Silva. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. E chama que a gente vem sempre, tá? Muito obrigada pelo carinho. Sentida aqui toda a recepção de vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos, Nina. Estou aqui emocionada, fiquei várias vezes embargada. Quando traz os números, né? É incômodo, mas é muito necessário a gente trazer números, a gente trazer pesquisas, que é um lugar muito embranquecido também, né, de diálogo, mas é esse diálogo que a gente vai conseguir alcançar para a gente sensibilizar e trazer a consciência para, de fato, a gente mudar a realidade, nem que seja um pouco, né?
quando a gente fala aí que vidas negras importam e que as pessoas têm que ser antirracista, é disso que a gente está falando, né? É sobre isso que a gente está falando, é a gente reconhecer a necessidade da gente fazer girar o dinheiro para além só daquela minoria, daquele bloco das minhas amigas, daquelas pessoas que eu conheço, daquelas grandes marcas. Então, eu quero muito te agradecer. Assim, não tem palavras para poder descrever o quanto eu fiquei emocionada, Lohana, pela sua generosidade com as perguntas. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, Fabiana e Hermes dando um show. Muitíssimo obrigada, gente. A gente está encerrando mais essa oficina. Amanhã a gente continua, a gente tem uma programação até o domingo. Então, eu vou falar um pouquinho da programação de amanhã. Amanhã, às 17 horas, a gente tem um case com a Raquel Halak e a Carol Braga, falando um pouquinho do Elas no Audiovisual, que é um lugar super legal para a gente poder também ocupar. Depois, às 18h30, a gente tem a Andresa Capello falando sobre empreendedorismo, negócios e empreendedorismo. Às 20 horas, a gente tem uma conversa extremamente importante, que é sobre acessibilidade e produção inclusiva, como a gente faz produção cultural inclusiva. Então, é um assunto do momento, eu acho que é extremamente importante, com a Catita Amaral e Ana Maria. Não percam, as inscrições vocês fazem no Simpla, toda a programação está no site do elasfestival.com.br. Também nos sigam no Instagram, no Elas Festival. E esse festival, ele tem o incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Muitíssimo obrigada. Aguardo vocês em mais uma oficina. E, Nina, eu quero meu cartão. Muitíssimo obrigada. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.